Se você assistiu ao meu último vídeo, então notou que lá eu explico brevemente o que é uma inteligência artificial. E o real objetivo daquele vídeo era introduzir esse tema aqui no canal. Deixar você com aquela curiosidade sobre o assunto, querendo ver na prática como funciona. E bem, eu acho que eu nem preciso dizer que esse vídeo é sobre isso, pois eu criei uma inteligência artificial e ela aprendeu a jogar um jogo sozinha. $80 bilhões. Esse é o número de neurônios que você possui no seu cérebro. Eles são responsáveis pelo que chamamos de inteligência, e é graças a esse aglomerado de células que você consegue falar, ler, interpretar. Tudo que você vê e toca é processado pela máquina mais poderosa já conhecida pela humanidade. E não é à toa que tentam replicar ela. Depois de décadas de estudo, o ser humano se vangloriou ao criar o Perceptron, um neurônio artificial feito com o intuito de imitar um dos 80 bilhões que estão no seu cérebro agora. E essa criação foi evoluindo ano após ano, até chegar no que ela é hoje, com inúmeras arquiteturas de redes neurais que não passam de uma tentativa de simular a atividade cerebral humana. E se você não entendeu nada até agora, não tem problema, pois está na hora de parar de falar e começar a fazer. Usando tudo que eu aprendi sobre programação, eu passei as minhas últimas 4 horas programando uma inteligência artificial que pudesse aprender sozinha a jogar um jogo. Só que eu não poderia simplesmente fazer ela jogar qualquer jogo. Não, antes eu teria que decidir qual jogo ela iria jogar. E meio que não dava para escolher qualquer jogo. Como eu expliquei no vídeo passado, para uma IA aprender, ela precisa de informações sobre o problema. E se eu fosse criar uma IA que jogasse Fortnite, por exemplo, essas informações seriam tipo muita coisa. Sério, é muita coisa mesmo. Então eu precisava de um jogo bem leve e fácil de se entender. E já que eu estou criando a minha primeira IA, então por que não usar um dos primeiros jogos feitos pela humanidade? Um dos primeiros jogos a se popularizar foi o Pong. É um jogo bem simples, onde existem apenas 3 coisas na tela, 2 barras e um quadradinho. E só de ver uma gameplay já dá pra entender como ele funciona. É literalmente um joguinho de ping-pong. As barras são as raquetes e o quadrado a bola. Bem simples e intuitivo. Só que como esse jogo precisa de 2 jogadores, um para cada raquete, não daria para colocar uma IA para jogar sem que eu ficasse o tempo todo jogando contra. Então, se eu quisesse usar o Pong nesse vídeo, eu teria que criar a minha própria versão do jogo. E foi exatamente isso que eu fiz. Usando a linguagem Python, de novo, eu criei uma tela preta e adicionei um quadrado branco nela. Programei esse quadrado para sempre se movimentar de um lado para o outro, mas com uma espécie de colisão simples. Se ele encostar em uma das bordas, a direção da bola é invertida e ela começa a se mover para o lado oposto, rápido e fácil. Como eu precisava de apenas uma raquete, fiz a bola cair da parte de cima da tela e não do lado, como no original. Depois disso, eu criei um retângulo vermelho, programei as teclas do teclado esquerda e direita para movimentar esse retângulo e limitei a movimentação até que ele encostasse nas bordas da tela. Feito isso, eu só precisava de mais 3 coisas: fazer com que a bolinha fosse rebatida pela raquete, contabilizar os pontos e reiniciar o jogo assim que o jogador errasse. Uns minutinhos depois e tudo já estava pronto. Eu tinha em mãos o jogo perfeito para minha IA. Era hora de colocar ela para jogar. Essa foi a parte mais difícil de todas. Primeiro eu precisava coletar os dados do jogo para que a Judite pudesse tentar aprender. Então eu escrevi um código que captava as teclas que eu pressionava, a posição da bolinha, a posição da raquete e organizei tudo isso em um arquivo. Feito isso, eu simplesmente joguei o joguinho por alguns minutos enquanto esse programa captava os meus dados. E olha, 17.000 linhas foram armazenadas no total. É muita coisa. Com todos esses dados na mão, eu iniciei o treino da minha inteligência artificial. Inicialmente, eu criei apenas 3 neurônios para ela. Sim, 3 pequeninos neurônios. E ela
ela meio que não aprendeu nada. Sabendo que era pouco, aumentei para 10 neurônios. E mesmo assim, ela continuou errando. 20, 30, 40, 50. Nada parecia funcionar. Já passavam das 1 da manhã e eu lá, quebrando a cabeça, tentando entender o motivo pelo qual a Judite simplesmente não aprendia. Então, morrendo de sono, eu dei a minha cartada final. Alterei de 50 para 180 neurônios. Iniciei o treinamento novamente e finalmente ela aprendeu. 180 neurônios foram necessários para criar uma inteligência artificial que jogasse perfeitamente um dos primeiros jogos da humanidade. E antes que você me pergunte, sim, ela nunca erra. Para vocês terem noção, eu fiquei olhando ela jogar por um bom tempo e ela pegou mais pontos do que eu sonharia em pegar. Não satisfeito e com muito sono, eu fui dormir e deixei ela jogando. E quando eu acordei, ela havia feito mais de 10.000 pontos. Mas você acha que eu parei por aí? Eu não poderia simplesmente fechar o projeto sem testar os limites da minha IA. Então, logo de cara, a primeira coisa que eu fiz foi aumentar a velocidade da bolinha para ver se ela conseguiria jogar. E não é que ela continuou acertando. Olha a velocidade disso. Eu não conseguiria fazer 10 pontos nessa velocidade. Só que ainda não estava bom o suficiente para mim. Quem realmente me acompanha sabe que o que eu gosto mesmo é de destruir as coisas. Então eu alterei os códigos do jogo para que toda vez que a Judite fizesse um ponto, a velocidade da bolinha aumentasse em 1. E quando ela começou a jogar, até que foi bem, só que do nada a velocidade aumentou muito e isso aqui aconteceu. Parece que eu encontrei os limites dela. A velocidade do jogo estava tão alta que nem os pontos que ela fazia eram creditados. E eu sei que você deve estar se perguntando se aquele robô que eu fiz para jogar Friday Night não era a mesma coisa. E a resposta é não. Um robô é bem diferente de uma IA. Para fazer aquele robô jogar Friday Night, eu precisei escrever linhas e linhas de código que jogassem especificamente aquele jogo. Já essa inteligência artificial foram um pouco mais de 50 linhas que aprenderam a jogar Pong e que podem aprender a jogar qualquer jogo do mesmo estilo. Um é apenas um script e o outro é uma rede neural com vida própria. Um algoritmo com apenas 150 neurônios e que com eles conseguiu fazer 10.000 pontos sem errar uma única vez. E você? O que você fez com seus 80 bilhões? Eu sei o que eu fiz. Pudim.